Olá, bom dia. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vinda, viu? Emanuele já está se conectando. Vamos lá, vamos começar a nossa aula? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver tudo sobre estatística, tá? É muito conteúdo, então vai ser dividido aí pelo menos as duas aulas, tá bom? O que nós vamos ver? Frequências, representação gráfica de frequências, medida de tendência central e medida de dispersão. Então, vamos lá. A estatística, ela teve o início, né, durante os séculos. Era um caráter mediante descritivo, registro de ocorrência, simplesmente. Era só um registro. Cerca de 2000 a.C., refere-se a iniciativas de recenseamento de populações agrícolas chinesas. Então, era só feito um cadastro, né? A pessoa chegava lá, você tem quantos hectares de arroz, né? E a pessoa escrevia lá, 2. Qual o seu nome? Fulano. Era só feito um tipo de cadastro nesse nível, né? O que contemporaneamente conhecemos como ciência de estatística, ou simplesmente estatística, é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa, entre outros tópicos, envolve planejamento, experimento, a ser realizado colheitas qualitativas de dados, interferência ou processamento e análise de informações. Então, hoje, o conceito de estatística é algo muito mais amplo, né? Não é só simplesmente notificar as informações, como acontecia lá cerca de 2000 a.C., tá? Grande parte divulgadas pelos meios de comunicação através provém de pesquisas e estudos estatísticos. Por exemplo, a gente está no período de ano eleitoral, daqui a pouco vai vir pesquisas de intenções de voto, né? Se você votasse hoje, qual o candidato que você iria votar? E aí, em cima desses gráficos, dessas análises, os partidos, né, iriam traçar as melhores estratégias para alcançar a maior quantitativo de votos, por exemplo, tá? Eu vou ativar meu chat aqui, qualquer dúvida vocês podem sinalizar, tá? Esqueça de colocar o nome completo, tá bom? Então, olha só. Então, é feito aqui, ó, por meio de análise, né? Os dados são organizados. Em muitos casos, fazem previsões, como eu falei para vocês, para determinar tendências, né? Tomadas de decisões. Então, olha só, vamos analisar aqui. Eu tenho dois gráficos, um relacionado à distribuição de população de grandes regiões em 2010. Então, aqui na região sul, está em azul claro, que é essa parte aqui. Eu tenho esse quantitativo de pessoas. Eu tenho esse cor de abóbora referente ao norte, nordeste, ó, o verde. O amarelinho é o sudeste, que é o maior quantitativo, né? Então, posso dizer que a maior distribuição é aqui no nordeste, né? Ó, centro-oeste é o vermelhinho. A densidade demográfica no Brasil, em 1872 a 2010. Então, aqui a gente tem aqui o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aí tem uma escala que vai variando de 2 em 2 quilômetros. E aqui são os respectivos anos. Olha, está tendo um crescimento aqui dessa informação, né? Da densidade demográfica. Tá? Então, os gráficos, eles acabam nos ajudando a tomada de decisão, né? Esse outro gráfico aqui é a evolução de proporções de crianças, jovens e idosos. Aqui a gente tem de 0 a 14 anos de vermelhinho e em verde aqui eu tenho 60 ou mais, né? 60 anos ou mais. Aqui na vertical eu tenho a porcentagem e na horizontal eu tenho justamente os anos, tá? Se vocês repararem, isso aqui é uma tabela, né? Uma tabela não, um plano cartesiano, onde eu tenho um eixo Y e um eixo X aqui, das abscissas e ordenadas, né? E aonde chegou essas conclusões aqui? Através de alguns cálculos que são feitos previamente, né? Então, vamos ver alguns conceitos aqui. A estatística parte da observação de grupos, geralmente numerosos.
dos quais damos nomes de população ou universo estatístico. Então, população ou universo estatístico, né, é a observação de vários grupos ou de um grupo enorme, né? Cada elemento de população estudada é denominado unidade de estatística. Então, se a gente observar aqui, olha aqui os exemplos, tá? População estatística. 48 alunos estudam no segundo ano de uma escola. Uma escola, né? Eu tenho várias séries, ok? Aqui ele está especificando os 48 alunos que estudam o segundo ano de uma escola, tá? Do outro lado, a unidade estatística. Cada aluno estuda do segundo ano dessa escola, né? Então, a unidade é cada aluno. A população é o universo, né? É o maior quantitativo. Outro exemplo. Clubes de futebol campeões brasileiros, né? Então, são todos os clubes aí. A unidade estatística. Cada clube campeão brasileiro de futebol. Então, cada clube é extraído da onde? Dos clubes lá de campeões, tá? O que seria a amostra? A amostra estatística ela pode ser classificada entre finita ou infinita. Na finita, quando apresenta um número finito de elementos. Então, eu sei quantos elementos tem ali. Se são 5, se são 7, se são 8, né? Então, eu tenho aqui o exemplo. O número de operários que trabalham em uma fábrica em determinada data. Então, vamos supor, eu chego lá hoje, nessa fábrica, e eu observo quantos funcionários eu tenho. Então, eu tenho um número finito de pessoas, ou seja, de operários que estão trabalhando naquela empresa, naquele dia ou naquele horário. As notas de matemática do estudo do ensino médio de uma escola em um determinado bimestre. Então, assim, eu tenho aí, dentro de uma turma, 5 alunos, 10 alunos, 15 alunos, 50 alunos, eu tenho um número finito aí de amostra, tá? A ser trabalhado. Infinita. O que seria isso? Quando apresenta um número infinito de elementos. Então, as temperaturas dos diversos pontos do Brasil em determinado momento. O Brasil é muito grande, né? Então, eu tenho várias variações de temperaturas. E aí a gente trata isso como uma amostra infinita, tá? Quando o universo estatístico é infinito, não é possível investigar todos os elementos. Nesse caso, recorremos a um subconjunto do universo estudado, o qual nós chamamos de amostra, tá? Uma amostra é uma fração representada da população. A população é algo mais amplo, né? É infinito. Eu posso pegar um pedaço disso e tratar como amostra, tá? Então, a amostra é isso. Mesmo quando o universo é finito, há razões que nos levam à utilização de uma amostra, tais como razões econômicas, que eu posso desperdicioso a observar grande número de elementos, razões de tempo, uma variação, uma observação muito demorada, né? Que pode levar a resultados desatualizados, tá? Nós temos também um outro elemento chamado variável. A variável é a observação da população dirigida ao estudo de uma dada propriedade ou característica. Os elementos dessa população. Essa característica pode ser classificada em qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, se os valores tomados não são numéricos. Não são numéricos, como grupo étnico, áreas de estudos, meios de transporte, por aí vai. E quantitativa, se os valores tomados são numéricos, como a altura, o peso, o preço de um produto, onde tem envolvendo os valores, né? Uma característica de quantitativa também é chamada de variável estatística, ou simplesmente variável, tá? Cada valor desta variável pode assumir um dado, denominado um dado estatístico. As variáveis comuns as variáveis estatísticas podem ser contínuas, discretas. Então, nós temos aqui, quando elas são contínuas, né? Quando podem assumir qualquer valor em um intervalo real. Então, um exemplo aqui. A determinadas alturas de um adolescente de uma escola, a variável altura é contínua,
pois assume qualquer valor de um intervalo fechado de A a B. Né? O aluno, mas a gente está falando de escola, né? Então, assim, a altura dos adolescentes, na verdade. Então, a criança, ela começa com 0 idade, 0 altura, né? E ela vai se desenvolvendo e ela pode ter hoje 0,25, é um fetozinho, né? Ela pode depois ter para 0,26, 0,27, chegar a 1 metro, 1,01 m. Então, isso é uma variável que é contínua, tá? E discreta. Quando os possíveis valores formam de um conjunto finito ou inenumerável, se resultam frequentemente a uma contagem. Então, a gente tem um exemplo aí, ó, de um número de sócios de um determinado clube, né? A variável vai ser o número de sócios. E aí eu tenho discreta, tá? Então, essa variável a gente vai classificar como discreta, ok? Então, nós temos aqui variável. Elas podem ser qualitativa ou quantitativa, tá? E elas também podem ser contínuas ou discretas. Contínuas, elas vão estar mais ligadas à numeração, por exemplo, a altura de uma pessoa, né? Ela é uma variação contínua. Hoje eu posso ter 2,05 m, amanhã eu posso ter 2,06 m, né? Amanhã, depois eu posso ter 2,7, e assim vai. Ela é contínua. A discreta não, é o quantitativo, né? Eu tenho 3 alunos ali. Tenho 5 alunos que são professores, que dão aula na turma tal. Então, são variáveis discretas nesse sentido, tá bom? Frequência. Gente, qualquer dúvida... Ai, eu interrompi meu compartilhamento. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Vocês podem falar aí no microfone, ou quem quiser pode escrever no chat. Eu estou com o chat aberto aqui, tá? Então, vamos lá. Frequência. É a primeira fase do estudo da estatística, tá? É através da frequência que recolhe as informações, conta, classifica os dados, tá? De uma população, né? População estatística ou uma amostra dessa população, tá? Não sei se vocês já tiveram o prazer, né, de ser entrevistado pelo pessoal do IBGE. Aquele primeiro momento ali, eles estão colhendo as informações. Ele aborda as pessoas, conhecidas ou não, né? E perguntam: fulana, qual é a sua altura? Quantas pessoas moram na sua casa? E vai contabilizando isso, tá? Então, a frequência aqui é a primeira fase do estudo estatístico. Ele que recolhe as informações, conta e classifica esses dados pesquisados, tá bom? E aí nós temos a frequência absoluta e frequência relativa. Então, a gente tem aqui, consideramos que tenha sido coletados dados relativos à idade, em anos, e o peso, em quilograma, de um grupo de 30 pessoas, de 30 adolescentes que moram no condomínio em Seara, resultando os seguintes valores. Então, eu tenho aqui uma tabela, inicialmente é passada para uma tabela, e aqui eu tenho várias, aqui relacionada à idade, olha. A primeira pessoa tem 14 anos, a segunda pessoa que eu perguntei tem 15 anos, a terceira pessoa tem 15 anos, a outra tem 16, e assim é perguntada para cada uma das pessoas do grupo de 30 adolescentes, tá? Foi feita a mesma coisa em relação ao peso. Tá aqui o peso de cada um dos adolescentes. Note que nesse caso temos 2 variáveis estatísticas. A idade é uma variável e o peso, tá? Para ser analisado. Para que essa análise seja finita, seja feita muito mais fácil, vamos elaborar uma tabela denominada tabela de distribuição de frequências. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos agrupar todo mundo que tem o mesmo valor. Por exemplo, os alunos que têm 14 anos, tem quantas pessoas que têm 14 anos? Aí eu vou contabilizar. Ah, tem 5 pessoas que têm 14 anos. Eu vou agrupar isso, tá? E é feito nessa tabela de distribuição de frequência para cada variável. Então, vou ter 2 colunas. Uma coluna de idade e uma outra coluna para peso, tá? Nela iremos representar 2 tipos de frequência, a frequência absoluta e a frequência relativa.
Na frequência absoluta, a gente fala que é o FI, tá vendo? Tem um I pequenininho aqui. É o número de vezes que a variável X se repete. Então, por exemplo, aqui no peso, olha, vamos 48,5. Deixa eu ver se tem mais algum 48,5 aqui. Não, não tem. Então, ele só repete uma vez. 51,0, olha, 1, 2, 2, só. Então, eu tenho duas pessoas que pesam 51 quilos. E assim vai sendo feito, tá? A frequência relativa, que é o FR, é a razão entre a frequência absoluta e o total de números estudados. Então, aqui já entra uma fórmula, tá? Uma fração. É a razão. Razão quer dizer divisão, tá? Divisão, lembra de fração. Então, eu vou pegar quem? A parte de cima, que é o numerador, vai ser a frequência absoluta. Então, por exemplo, aqui, eu tenho dois pesos, né? Com 51. Então, vai ser 2 dividido pelo total, que no caso são 30 alunos, tá? Então, nós temos aqui, ó, variável idade, né? Botando a tabela lá direitinho. Observando que referente às idades, a variável idade, quanto temos 4 valores possíveis: 14, 15, 16, 17. Então, ele viu lá na tabela, contabilizou todo mundo que tem 14 anos. Foi encontrado 6 pessoas, tá? 6 pessoas. Com 15 anos, foi encontrado 12 pessoas. Com 16 anos, foi encontrado 9 pessoas. Com 17 anos, foi encontrado 3 pessoas. Se você somar tudo isso aqui, tem que dar 30 pessoas, tá? Se der 29, vocês contaram alguma coisa errada. Então, tem que contar aqui direitinho. A minha frequência absoluta, na verdade, vai ser os mesmos valores aqui, né? Praticamente, ó. Aqui é acumulada, na verdade, perdão, é acumulada. Aqui é a frequência absoluta. Foi essa contagem que nós fizemos. A frequência acumulada, eu vou acumular aquele valor. Então, o primeiro valor aqui vai ser o 6, eu vou repetir. Quem vai ser esse próximo valor aqui? Vai ser 6 mais 12, que dá 18. Quem é esse próximo valor? 18 mais 9, que dá 27. E esse valor vai ser 27 mais 3, que dá 30, tá? Então, o último valor da minha frequência acumulada vai ser... Desculpa, gente. Acho que eu tô ficando gripada. Então, aqui vai dar um valor de 30, tá? Frequência relativa. Como que eu vou encontrar a frequência relativa? Lembra que eu falei aqui, ó, no slide anterior, que a frequência relativa é o meu FI dividido por N, que é o total? Então, vamos lá. Quem é minha frequência relativa da primeira sequência? Vai ser 6 dividido por 30. Tá? Multiplicado por 100, que vai dar 20%. E assim vai ser feito. No total aqui, vai somatória, vai ser de 100%, né? A frequência acumulada vai ser o mesmo esqueminha daqui, ó. Só que aqui eu vou somar com a porcentagem. Então, o primeiro caso vai ser 20%. O próximo aqui vai ser 20 mais 40, que dá 60. Esse outro aqui vai ser 60 mais 30, que dá 90. E 90 mais 10 dá 100. Tá tranquilo, gente? Tá de boa aí? Preciso desse feedback. Porque tem bastante conteúdo relacionado a isso. Emanuele, Pedro, Gabi, tá tranquilo? Então tá bom. Gabi falou que tá tranquilo. Então vamos prosseguir. Valeu, Catarina. Então vamos lá, ó. Algumas observações, tá? Frequências absolutas acumuladas. Adicionamos a frequência absoluta de valores com a frequência anterior. Foi o que a gente fez, né? Então, o mesmo raciocínio vai ser para encontrar as frequências relativas. Ele está falando desta coluna aqui e desta outra coluna aqui, tá bom? Que é acumulada. Primeiro, eu repito o primeiro valor,
E depois eu vou somando na diagonal, ó. 6 mais 12, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 3, 30, tá? Só somando na diagonal. É isso que ele está dizendo ali. A variável peso aparece muitos valores diferentes e que dificulta colocar cada valor em uma linha da tabela. Quando isso ocorre, agrupamos esses valores em intervalos ou classe, tá? Para construir essa tabela, seguimos 3 passos. Então, o primeiro passo é calcular a amplitude total. A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor da variável, tá? Nesse caso aqui, o menor valor da variável é 48 quilos e o maior 53. Subtraindo, eu tenho 5 quilos. Tá bom? Segundo passo, escolha o número de intervalos ou classes. Geralmente, um número igual ou superior que 4, um pouco mais acima, em amplitude total, e vamos considerar 6 intervalos, tá? Terceiro passo, calcular a amplitude dos intervalos. Dividimos a amplitude total pelo número de variáveis arredondando. Então, eu tenho 5 que eu achei aqui e dividi pelos intervalos que eu acho que eu tenho que colocar, tá? Então, ó, dividindo aqui vai dar um valor aproximado de 0,97. Ou seja, para arredondar, né? Eu vou arredondar para cima aqui, vai dar 1. Agora, elaboramos a tabela com a distribuição de frequências. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu botei os intervalos, a gente acaba trabalhando com os intervalos, tá? Intervalo fechado em 48 e aberto em 49. Fechado em 49 e aberto em 50, tá? Como aqui os pesos são números decimais, eu vou ter nesse intervalo aqui vários números que estão dentro desse agrupamento, tá? E a gente vai ver quantos números tem. Então, beleza. Então, tá aqui, ó. Frequência absoluta, olha, nesse intervalo eu tenho 3 casos. Aqui também. A somatória tem que dar 30, tá, gente? Não pode ultrapassar e subtrair de 30, não. Menos que 30 e maior que 30, não, tem que ser 30. Nesse exemplo, que foram 30 adolescentes que foram entrevistados. Frequência relativa vai ser esse valor aqui dividido por 30, ok? E multiplicado por 100, que dá 10% nesse exemplo aqui. Eu vou fazer esse processo para cada item, tá? E no final, a divisão aqui vai ter que dar 100. Então, o intervalo real fechado em A e aberto em B também é representado em estatística na notação de A. Esse símbolo aqui, ó, significa intervalo, tá? Então, eu tenho esse símbolo aqui e tenho esse outro símbolo aqui. Tenho 2 símbolos para representar os intervalos. Representação gráfica de frequências. Então, em muitos casos, uma representação gráfica de distribuição de frequência nos dá uma ideia melhor do levantamento estatístico de um quadro com números. Então, vamos estudar aqui essa parte. Então, nós temos aqui os gráficos. Nós vamos ver alguns tipos de gráficos. Gráfico de barra. Ele pode ser representado graficamente por retângulos paralelos, horizontais e verticais, todos com a mesma largura e comprimentos proporcionais às frequências, tá? Esse tipo de gráfico é conhecido como gráfico de barras. Permite rápida exploração visual, uma comparação entre a variável e o estudo de suas frequências. O gráfico de barras verticais também é chamado de gráfico de colunas, tá? Considerando um gráfico de distribuição de frequência das idades, adolescente, o condomínio exeada da página lá, que na verdade não é página, né? Podemos construir 2 gráficos. Então, vamos lá aqui, ó. Tá aqui os 2 gráficos, olha. Esse gráfico aqui é o gráfico de barra e esse aqui é o gráfico de coluna, tá? Então, observe, nesse primeiro, todo gráfico tem um nome, tá, gente? Então, aqui, ó, o nome desse gráfico é esse aqui, ó. Aí, aqui eu tenho a minha vertical, que é o meu eixo Y, e eu tenho a minha horizontal, que é meu eixo X. É um plano cartesiano, tá?
Depois dos cálculos que vocês fizeram, vocês colocam aqui no gráfico. Observe o seguinte. Tá vendo aqui no 14, a idade 14? Essa largura aqui é a mesma do 15, é a mesma do 16, é a mesma do 17. Tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, no gráfico de coluna. É o mesmo espaçamento, ó, que é a mesma distância. Gráfico de setores. O gráfico de setores é um ciclo. É um ciclo dividido em partes, né? Que a gente chama de setores. E as proporções aí, as frequências. Então, ele é utilizado para quando queremos destacar a participação de dados em relação ao total. Então, a gente obtém aí, ó, nós temos uma fórmula, que é 360 dividido por FT, ou seja, o total. E depois a gente vai multiplicar por T. Tá? Dessa forma, a gente tem a frequência absoluta e relativa. Então, a gente pode representar aí, ó, a idade, né? Aquele mesmo gráfico lá, a gente está trabalhando, gente, com aquele probleminha inicial, que foram pesquisados lá, com as idades, né? Das 30 pessoas. Então, é o mesmo gráfico, tá? E agora a gente pode representar de várias formas essa informação. Aqui, a gente está trabalhando um gráfico de setores. Então, o que ele pediu aqui para a gente fazer? A fórmula, né? 360, porque a circunferência não tem 360 graus, é por isso que é 360. Dividido pelo total, nesse caso foram 30 pessoas que foram entrevistadas. Esse 6 aqui é relacionado à idade, né? Idade de 14 anos. Multiplica, que é o quantitativo lá que vocês acharam, que é a frequência. Vai dividir, multiplicar, e você vai achar 72 graus, tá? Ou então, você pode usar a outra frequência, né? A relativa, tá? Então, aqui, ó, 72 graus corresponde, essa amarelinha aqui, ó, corresponde esses 20 aqui, é 20%. Essa abertura aqui, 72 graus, tá? E aí, como que eu faço isso, né? Se a gente fosse construir esse gráfico aqui. Primeiro, pegaria o compasso, faria uma circunferência, qualquer, ok? Depois, a gente ia botar em todas essas fórmulas aí, ia achar os valores. Aí ia pegar o transferidor, por exemplo, 72 graus aqui, ia pegar o transferidor, ia fazer colocar o transferidor aqui, ia ver aonde ia bater 72 graus e botar um pontinho. Botou um pontinho, traçou essa semi-reta aqui, ó, daqui até aqui. E daqui até aqui. Essa abertura aqui de 72 graus, que corresponde 20%. E assim vai sendo feitas as demais, tá? Essa construção aqui é feita com transferidor e compasso, além dos cálculos. Nós temos o gráfico poligonal ou gráfico de linha, tá? A gente tem um plano cartesiano aí. Esse gráfico geralmente é usado para identificar a tendência de aumento ou diminuição de valores numéricos em uma variável de tempo. Índice de audiência de programas de televisão, por exemplo, lucros de empresa, desempenho de atletas e por aí vai. Dá para aplicar várias coisas, tá? Esse gráfico também é chamado como gráfico de linha ou um gráfico de segmentos, tá bom? Então, olha só. Geralmente sempre tem uma legenda. Então, aqui eu tenho esse gráfico que se chama evolução da taxa de desocupação no total das 6 regiões metropolitanas. Aqui a gente tem os anos, olha. E aqui, na horizontal, são os meses. E na vertical está em porcentagem. Tá? Então, olha só. Esse gráfico aqui, essa parte lilás aqui, ó, corresponde a 2010. Ele começou a subir. Ele deu uma leve inclinação. Depois subiu um pouquinho, depois desceu, depois desceu. Se esteve estável, depois desceu, tá? Então, se eu fosse avaliar esse produto, por exemplo, uma marca, vamos supor que seja uma marca, isso aqui, essa marca aqui, ela está desvalorizada no mercado. Eu, como empregador, o que eu posso fazer para mudar esse gráfico estatístico, né? Então, é esse tipo de pensamento que
as pessoas, quando recebem qualquer tipo de gráfico, analisa para tomar decisões, tá bom? Todos eles têm caído, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, esse verdinho aqui corresponde a 2004, ó. E esse azulzinho aqui corresponde a 2012. Aqui no mês de junho, tiveram o mesmo índice. Tá vendo? Se fosse um gráfico de audiência, se fosse 2 programas, sei lá, SBT e Record. Então, nesse ponto aqui de audiência, os dois tiveram praticamente a mesma numeração de audiência, o mesmo número de assinantes, né? Pessoas de televisores ligadas, tá? Então, tem alguma observação aqui, ó. No eixo vertical desse gráfico, tem um trecho que é zigue-zague. Não sei se vocês observaram. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Ele tá falando, tá vendo? É um zigue-zague. O que que seria isso? Isso significa que ali é um salto na escala. Nesse trecho, não há proporcionalidade, tá? Por isso que tem aquele zigue-zague ali. Eu tenho esse gráfico aqui que a gente usa figuras, tá? Quando se usa figura, a gente chama o nome desse gráfico chamado pictogramas, tá bom? É um tipo de gráfico também, bem utilizado. Representação gráfica na distribuição de frequências para todos os agrupamentos sem intervalo de classe. Então, nós temos histograma de frequência. É um gráfico que ele tá todo mundo juntinho, tá vendo? Todo mundo ele juntinho, bem diferente do primeiro gráfico. A gente viu que esse zigue-zague aqui não tem proporcionalidade, né? Por isso que ele começa daqui, tá? Quando se trata de representação gráfica e distribuição de frequência com dados agrupados, utilizamos um novo tipo de gráfico denominado histograma de frequência absolutas, ou simplesmente histograma. É um gráfico formado por conjuntos de colunas retangulares contíguas, com bases proporcionais nos intervalos de classe. Então, no eixo das abscissas, indicamos as classes, cujas as amplitudes correspondentes às bases dos retângulos, tá? Os eixos aqui, ó, das ordenadas, marcamos as frequências absolutas, que correspondem às alturas dos retângulos. Então, aqui corresponde 3, ó. Vamos supor que seja 3 centímetros, né? Aqui é 9 centímetros, bate certinho, tá? Então, como eu falei para vocês, todo gráfico tem um nome, tá aqui o nome dele, frequência dos pesos para os adolescentes com domínio iniciada. Aqui é a frequência, lembra que a gente colocou na frequência? Aqui é a frequência. Aqui é a distribuição de peso, a gente colocou numa escala, no intervalo, tá? Então, aqui, ó, com 48 quilos, tivemos quantas pessoas? 3 pessoas, lembram? Daquela tabela lá atrás? Então, uma coisa está vinculada à outra, tá? A gente está usando a mesma informação. Então, considerando as frequências de páginas, né, do gráfico que a gente viu anteriormente, observe que cada um dos intervalos foi construído num retângulo proporcional à frequência respectiva. Então, olha só, o ponto que divide um intervalo de classe em duas partes iguais é denominado ponto médio, tá? Então, aqui o peso da quinta classe, que é fechado, intervalo fechado 52 e aberto 53, no histograma, pode ser representado através de uma média. Eu vou pegar 52 mais 53 e dividir por 2, que dá 52,5, tá? Esse é o ponto médio. Nós temos o polígono de frequências. A gente tem esse gráfico aqui, ó, ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem início e tem fim, ó. Com base nos pontos dos intervalos de classe do histograma anterior, obtemos correspondências ordenadas, que é o FI. Determinando os pontos assim, né? Lado a lado. Então, a gente acaba unindo os pontos no meio dos segmentos da reta consecutivos, tá? Para completar, marcamos 2 pontos, com a frequência 0 e cada extremidade da escala horizontal a uma distância equivalente, ou seja, igual à amplitude da distribuição, à esquerda e à direita dos pontos médios dos intervalos da primeira e última classe, tá bom?
Por isso que ele tem aqui início e fim. Ele sempre vai marcar no meio, né? Através do ponto médio, tá? Vamos ver um pouquinho agora sobre medidas de tendência central, tá? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, quero saber se alguém tem alguma dúvida até aqui, gente. Está tranquilo? Esse conteúdo aqui é um pouquinho extenso, a gente está fazendo um recordar e viver rapidão, né? Mas é bom saber se vocês têm alguma dúvida ou não. Se está tranquilo. Catarina, está tranquilo para você? Emanuele, Gabriela, Pedro. Pedro caiu. Não está na sala. Não? Então vamos prosseguir. Então, para analisar aqui as medidas de tendência central, nós temos exemplo. Uma brincadeira comum entre muitos participantes da rede social na internet consiste em definir ou descrever um amigo virtual, com base nas suas características por meio de uma única palavra. Nem sempre o amigo virtual concorda com a redução de sua personalidade ou a palavra escolhida pelo outro, né? Em uma pesquisa estatística, por exemplo, sobre a qualidade de determinado produto industrializado e lançado no mercado, um publicitário também procura uma palavra ou uma frase para que identifique e marque um produto junto ao público. Em um estudo estatístico, deve-se fazer uma colheita, a representação dos dados de uma pesquisa. E é comum analisarmos a tendência, a amostra, né, que a gente viu. Tá? Assim, essa pesquisa envolve muitos dados e convém sintetizar, ou seja, resumir isso, né? Colocar em alguns pontos, pontuar isso. Todas essas informações, por meio de parâmetros, né? Alongamente, aquela única palavra se refere a um amigo virtual ou produto industrializado. Posso caracterizar um parâmetro para isso. Então, nós temos a centralização, que é a média aritmética, mediana e a moda, e nós temos a dispersão, que é o intervalo de variação, é o desvio médio, variância e o desvio padrão, tá? Então, aqui nas medidas de tendência central, a gente divide em duas partes: a centralização, que é a média aritmética, mediana e moda, e a dispersão, tá? Centralização e dispersão, tá? Então, na dispersão, nós temos o intervalo da variação, desvio médio, variância e desvio padrão. E aí, a gente vai dar continuidade na quarta-feira. A gente vai começar a falar sobre média aritmética, tá bom? Então, não faltem, tá? Eu encontro vocês na quarta-feira para a gente dar continuidade aí à nossa matéria de estatística, tá? Um beijo para todos, bom descanso e até quarta-feira. Tchau, gente!